Bom ou não? Ô, gente, você já sentiu aquela sensação de estar na mão de um despachante ou de um contador toda vez que você precisa de um documento aí da propriedade? E talvez você não saiba nem quais documentos você tem que renovar todo ano, né? Isso tudo fica na mão do contador. E se para você assim tá bom, tudo bem, gente. Mas se você quer ter o controle sobre essas coisas, acompanha comigo esse vídeo, porque hoje eu vou te explicar passo a passo como é que se atualiza um dos documentos obrigatórios para quem tem uma propriedade rural, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR. Não é um documento só para quem tem fazendão, tá? É a garantia de que ninguém vai questionar que você é o dono do seu pedaço. E se a sua terra estiver sem o cadastro ou com pendência, o acesso ao PRONAF e o CAF ficam bem mais difíceis, né? Você não faz inventário e, pior de tudo, sua terra fica invisível para a lei e visível para problemas, como o risco de ser aí apontada como uma terra abandonada. Já entendeu o risco, né? O CCIR é emitido a partir de maio e o pagamento da taxa deve ser feito até o dia 17 de junho, sem multa, com o título gerado aí pelo sistema. E eu vou te ensinar o passo a passo para quando esse vídeo terminar, você mesmo poder ir lá e tirar o seu CCIR desse ano sem gastar com intermediário e com a segurança de quem cuida do que é seu. É um processo limpo, gente, rápido e que te economiza aí uns bons 200 ou 300 reais com o despachante aí te cobrar. E depois de eu te ensinar isso debaixo dessa moita de bambu, você vai até querer me dar o seu like. Vai ou não vai? Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. E fica até o final, porque hoje nós teremos a participação de um dos nossos inscritos, dando aí umas dicas da lida no nosso Macete Caipira. O CCIR é como o CPF da terra. Muita gente acha que ter escritura guardada na gaveta resolve tudo. Mas a escritura é o passado. O CCIR e o ITR são o presente. É ele que prova que o seu sítio está ativo no sistema do INCRA, com o nome certo, com a área correta e o cadastro atualizado. E se alguém mal intencionado procurar o seu imóvel lá no mapa do governo e não encontrar esse cadastro, você está aí chamando atenção, viu? Porque a terra aparece desatualizada e sem dono declarado. Manter-se em dia, gente, é igual trancar seu carro na rua. Não vai te blindar de ter um problema, mas é o mínimo que você precisa fazer. É você mostrar que aqui tem dono, aqui tem trabalho e aqui o imposto está pago. E o melhor, o governo faz isso justamente para o produtor usar, não precisa de doutorado para mexer. Antes da gente sentar na frente do computador, você vai precisar de duas coisas. O seu CPF, ou de quem está com o nome lá na terra, e o código do imóvel, que está lá no seu CCIR antigo, um número aí de 13 dígitos. Olha só. E olha como é que é simples. Você entra aqui nesse site, vou deixar o link aí na descrição, tá? Você copia e cola. Não clica em anúncio do Google, gente, vai direto no endereço oficial, ok? Nessa tela aqui você vê as instruções bem claras para emitir o seu CCIR. Preencha os dados ao lado e acione o botão avançar. Caso o imóvel não possua nenhum tipo de impedimento, será emitido o arquivo PDF do certificado que poderá ser impresso pela opção Baixar CCIR. Caso o imóvel possua algum débito, será necessário antes realizar o pagamento. O certificado será disponibilizado após a confirmação do pagamento em até 3 dias úteis. Caso o seu imóvel possua algum outro tipo de impedimento, favor se dirigir ao posto do INCRA mais próximo da sua região. E aqui no formulário, o sistema vai te pedir o número do seu CCIR, o estado, o município, o CPF ou CNPJ do titular e para você confirmar se é humano. Preencheu aqui, vem aqui embaixo em avançar. Vai abrir essa tela, você confirma as informações e aqui estão me cobrando uma taxa de R$ 11,79. Tá? Você vem aqui em realizar pagamento e é o único dinheiro que você vai gastar, vai direto para o governo com recibo no seu nome. Depois que você pagar, em até 3 dias você volta no site e baixa o certificado definitivo. Imprime isso, guarda na sua pasta de documentos ou salva o PDF em uma pasta bem segura, beleza? Ter o CCIR na mão vai facilitar muito a sua vida. É um documento obrigatório, com renovação anual, e agora você já vai poder fazer isso sozinho. Você entende o que está escrito ali e agora ninguém vai te enrolar mais, né não? E se você quiser fazer isso com mais calma, eu vou deixar um PDF lá no meu site de graça, tá? É só você procurar a capa desse vídeo lá, clicar nele e lá vai ter um material de apoio para você baixar. Não precisa de cadastro, não precisa de nada, tá? É só clicar e baixar. O site é caipiradacidade.com.br. Gente, saber cuidar da papelada é tão importante quanto saber da lida. E se você gostou dessa aula prática e quer que eu traga mais tutoriais aqui de faça você mesmo, como o ITR ou CAR para pequenas propriedades, escreve nos comentários mais tutoriais. E agora vamos para o nosso Macete Caipira com a participação do nosso amigo Silas. Fala, Ricardo, bom dia.
A sua ideia de colocar o macete caipira, com as ideias sendo expostas, né, pelos produtores, pelos seguidores do seu canal, ou mesmo não seguidores que tenham boas ideias, é excelente. Isso ajuda bastante, né, no dia a dia, são macetes, são dicas, e ajuda bastante mesmo pra gente, né, que vive na roça. Pode ver aí que o galo tá cantando. Aqui na roça é assim, a vantagem é sempre não faz barba, não penteia cabelo. E hoje eu vou gravar um vídeo curto com 3 ideias que eu queria passar pro seu canal, que infelizmente eu não tenho como gravar muito da parte externa, né, muito ao vivo por causa do tempo tá bem chuvoso. Mas eu vou expor aqui as principais ideias, tá bom? Existe uma preocupação muito grande com relação à segurança, né, com quem trabalha com equipamentos, roçadeira, motosserra, e eu tive uma pancada de um galho na canela que me trouxe um prejuízo muito grande emocional e físico, né, que eu tive que ficar parado e sem trabalhar alguns dias aqui na roça. Então eu, vendo vídeos, e eu vi uma armação de ferro, de metal, né, achei um pouco pesada e não isenta, né, de um pedaço de lâmina passar por entre a ferragem. Então, por ideia e iniciativa própria, eu peguei um cano de PVC, um pedaço de PVC, esse de esgoto, né, que aqui está tudo sujo de terra. Peguei e fiz essa perneira, essa caneleira, aliás, né, para proteger. Vou mandar as fotos aí, o jeito de amarrar, o jeito de fazer, é super simples e protegeu, né, que já tomei galhada, mas uma observação. Ela fica acima da perneira, essa perneira para cobra, né? Eu tenho uma perneira aqui bem grossa, de couro puro, ela fica acima da perneira, né? Ela não fica na canela direto não, ela fica acima da perneira. E orientar para não deixar de colocar na roçadeira aquela proteção, né, que vem de fábrica, os cuidados, né? Tem vários vídeos na internet que falam o jeito de bater do lado direito, do lado esquerdo com a lâmina, que são resultados diferentes. Ele projeta o galho, uma pedra para frente, para trás, né? Então são várias dicas também que tem na internet boas. A segunda dica, tenho um problema muito grande com galinha, né? Que com relação ao desperdício de ração. Elas ciscam, comem, jogam no chão, perde muito, muito. Eu vi vários vídeos que tem galões de água furado, né, que você põe um cano, você deixa a ração ali, a ração vai, de acordo com que a galinha ou o frango vão comendo, a ração vai descendo, o milho vai descendo, mas tem um problema de roedores, né, de ficar resquício, ficar pedaços de milho, tem que ficar tirando esse cano, lavando esse recipiente todos os dias. Eu vi muita dificuldade nisso porque eu não posso deixar simplesmente a ração no coxo, dentro desses recipientes, né, à noite dá roedor, roedor você sabe, é filé mignon para cobra, né, como a incidência aqui na região onde é que eu moro, perto de Juiz de Fora, é incidência de jararaca, cascavel, então você está dando comida, né, e casa para os bichos peçonhentos. Então eu fiz um coxo, né, eu peguei cano de PVC também, esse de esgoto, cortei de um tamanho certo, vou mostrar no vídeo, nas fotos. Dobrei as pontas dele para não cair para os lados, não precisar colocar aquele tampão, não ter gasto. E fiz com cantoneira, dobrei cantoneira e fiz armações. Sendo que esse coxo, ele sai facilmente da cantoneira, né? E você pode lavá-lo, deixar secar ao sol, dá para fazer uma higiene completa, né? E quando chega na parte da tarde que as galinhas vão para o galinheiro, eu vou fechar o galinheiro, o que acontece? Eu tiro essa ração, volto, se ela estiver limpa, eu volto para o recipiente para guardar, dentro de bombonas, né, por causa dos roedores, e lavo esse coxo e deixo secando. No dia seguinte eu volto a fazer. Então simplificou muito o trabalho. Então vou mostrar aí através do vídeo e através de fotos. A terceira dica existe na internet também algumas
alguns feitos, né, com relação a mesma coisa que eu fiz para minha horta, que para mim simplificou, só que eu modifiquei. Em vez de fazer arqueado com cano de PVC e fazer tipo uma estufa ela alta, o que eu fiz? Finquei vergalhão, que vocês vão ver na foto e no vídeo aí. Eu finquei vergalhão simples para dar na terra e fiz uma curva. Cortei um cano de acordo com a largura do meu canteiro, que dá 1 metro mais ou menos. O que eu fiz? Eu peguei um cano de PVC de 0,5 polegada, cortei ele ao meio, né, são 6 metros, fiz 2 de 3 e arqueei ele, encaixando nesse vergalhão. Então, a hora que eu quiser que eu quero tirar, eu tiro. A hora que eu quiser colocar, eu coloco. Sendo que o seguinte, quando eu cubro do chão, fazendo a cobertura em cima, a curva em cima e descendo do outro lado do chão, para o chão, aliás. Por quê? Isso evita bruxa, evita mosca, evita essas borboletas colocar ovos, né? Evita galinha, se tinha galinha, por exemplo, lá dentro de uma horta, uma coisa assim. Então, e fica fácil, porque na parte de cima eu coloquei um bambu unindo esses arcos, né, bambu aqui da área mesmo, e faz o seguinte, pega esse araminho mesmo de embalagem e prendo o sombrite em cima. Quando eu quero plantar, quero manusear, dar manutenção, qualquer coisa, eu só levanto o sombrite, ponho ele na parte de cima, manuseio, faço o que eu quero e desço de novo, entendeu? E eu tive que fazer isso e serviu para vários outros problemas de praga, de borboleta, de tudo, lagarta, serviu por causa de jacu, né? Aqui na região tem muito jacu e ele bate na horta, ele come tudo. Então com isso deu certo. Ricardo, eu quero te parabenizar, sem qualquer demagogia, pela sua iniciativa, pelos temas que você está abordando atualmente, são super importantes, super informativos. Por quê? Porque dá base, dá fundamento e dá conhecimento para as pessoas que querem mudar para a área rural, já estão na área rural, né, para ter melhores conhecimentos e agirem da melhor forma possível, sem correr risco de qualquer problema, né, que haja. Então eu te falo, continue, persista, parabéns, eu sei que o seu esforço é muito grande para você elaborar um vídeo, a sua dedicação, e eu quero de coração te agradecer, né, por tudo que você tem feito, por tudo que você tem informado, tá bom, meu amigo? Fica com Deus. Grande Silas! Gente, para quem não sabe, o Silas já fez uma participação aqui no canal e deu uma aula de precificação e custos nesse vídeo. Confere lá, e agora ele divide o conhecimento desse macete caipira. Ô Silas, muito obrigado pela participação e por compartilhar o seu conhecimento. Quem divide conhecimento, gente, aprende muito mais. E mais uma vez eu te convido aí a participar do nosso quadro Macete Caipira. Tem um macete aí, quer compartilhar esse conhecimento? As portas estão abertas. E para quem tem alguma especialização na nossa área e queira fazer uma participação aqui no canal, entre em contato comigo. Vamos lá trocar uma ideia. Você pode entrar em contato comigo no nosso site, caipiradacidade.com.br, ou no e-mail contato@caipiradacidade.com.br. Eu fico por aqui e que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.